Amém? Gênesis capítulo de número 5, verso de número 18, a palavra de Deus, ela diz bem assim: E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. Enoque era adolescente perto dos outros, era novinho, garotão, meninão. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O livro do Gênesis explica muita coisa do que nós vivemos e experimentamos como sociedade organizada e como comunidade espiritual. Explica muito daquilo que nós experimentamos com essas características. O capítulo número 1 de Gênesis, ele relata que quando foram criados os céus, a terra, os seres viventes, toda a infraestrutura para que a vida se desenvolvesse nesse planeta. O capítulo de número 2 relata a formação do jardim do Éden, relata também a criação do primeiro homem e da primeira mulher, dos nossos pais, Adão e Eva. O capítulo 3, por sua vez, ele relata a maior tragédia da humanidade, quando os nossos pais pecam, se desviam e caem. E nós sofremos a consequência dessa tragédia até hoje. Já o capítulo de número 4, ele relata as consequências dessa queda. O capítulo de número 4, ele registra o primeiro BO da humanidade, o primeiro boletim de ocorrência. Quando um irmão assassina o outro, quando ocorre o primeiro homicídio nesse planeta, pelo menos registrado. E então nós chegamos no capítulo de número 5. E o capítulo de número 5, ele registra, ele relata, ele traz a narrativa da genealogia daqueles que passaram a invocar a Deus, porque até então, segundo o relato bíblico, nenhum ser humano na face da terra invocava a Deus. Se nós voltarmos um pouco no finalzinho do capítulo de número 4 de Gênesis, nós iremos constatar essa verdade. E então o capítulo de número 5, ele traz essa genealogia de homens que começaram a invocar a Deus. Só que, dentre esses que começaram a invocar a Deus, um entre eles se destaca, e o nome dele é Enoque, porque Enoque não somente ele invoca a Deus, mas diz o texto que ele anda com Deus. E olha só que interessante, porque nós precisamos prestar atenção nisso. Às vezes nós não percebemos os detalhes do texto, porque enquanto uns invocavam a Deus, Enoque fazia diferença. Ele tinha uma postura, uma atitude diferenciada, e ele andava com Deus. Porque invocar a Deus, muitos invocam. Porque invocar a Deus, inúmeras pessoas invocam, e o problema não é invocar a Deus, porque as pessoas invocam a Deus pelas suas necessidades, elas invocam a Deus pelas suas demandas, elas invocam a Deus para que Deus os livre das suas lutas e tribulações, elas invocam a Deus para que Deus se manifeste. Ou seja, muitas pessoas olham para Deus na perspectiva de um padroeiro. Um padroeiro que está sempre pronto para estender as suas mãos
e abençoar e realizar um milagre e dispensar as suas benesses. Isso não é errado. Só que existe uma grande diferença entre invocar a Deus e andar com Deus. E é a partir desse momento que eu quero chamar a tua atenção, para que você preste muita atenção no que eu vou passar a falar agora. Porque essa expressão, andava com Deus, ou Enoque andou com Deus, ela é reiterada nesse texto. Essa expressão, ela é mencionada 2 vezes nesse texto para reforçar um conceito. E quando a Bíblia reitera uma expressão, é exatamente para reforçar um conceito. Vocês se lembram de Jesus? Na verdade vos digo, em verdade vos digo. E é exatamente por esta razão, andou com Deus, andava com Deus, o homem que andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. Essa expressão, segundo alguns comentaristas, ela está relacionada à plenitude, a uma vida de intensa alegria, a uma vida de intensa satisfação, a uma vida de intenso gozo, a uma experiência de espiritualidade que transcende, que transborda, que extrapola o natural e vai para o sobrenatural. E esse homem andou desse jeito diante da presença de Deus, porque ele anda com Deus. Ele não somente invoca a Deus. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Se a expressão andar com Deus é sinônimo de intenso prazer, intensa alegria, plenitude, satisfação, realização em Deus, o porquê, qual é a razão de que muitas pessoas não desfrutam, não experimentam dessa plenitude que é andar com Deus, invocar a Deus. Porque essa tem sido a experiência de muitas pessoas que presumidamente estão na igreja invocando a Deus, mas que não sentem a presença de Deus, que não têm essa experiência dessa plenitude, desse intenso gozo, dessa intensa alegria, dessa satisfação e desse senso e consciência de realizar-se em Deus, como disse o salmista: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Nós precisamos fazer a leitura correta desse salmo, porque não significa que, porque o Senhor é meu pastor, Ele é o meu padroeiro e Ele vai fazer tudo o que eu quero. O Senhor é o meu pastor e Ele me basta. O Senhor é o meu pastor e Ele é a alegria da minha vida. O Senhor é o meu pastor e Ele é a satisfação, o conceito e a consciência de realização dEle. E tudo que esteja na periferia disso é irrelevante. É irrelevante. Por quê? Essa é a pergunta. Porque muitos dos que invocam a Deus, dos que presumidamente estão na igreja invocando a Deus, não sentem, ou um dia sentiram e hoje não sentem mais, ou então ainda nem mesmo sentiu essa consciência, esse senso de realização, de plenitude em Deus. É isso que eu vou tentar construir um pensamento com você a partir de agora. Por quê? Por que antes eu sentia a presença de Deus e hoje eu não sinto mais? Por que eu venho aos cultos domingo às 18h30 e eu vejo na expressão de algumas pessoas e parece que elas transbordam de alegria, parece que elas transbordam de gozo, parece que essa plenitude da qual a Bíblia diz que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, parece que eu não sinto, eu não tenho essa experiência. Por quê? Por que eu não sinto isso? Por quê? Porque andar com Deus é um exercício
de intimidade. O texto que nós lemos diz que, por conta de Enoque andar com Deus, a intimidade de Enoque com Deus era tão grande, era tão profunda, era tão intensa, que Deus disse assim para Enoque: Enoque, chega, porque a partir de hoje esse planeta não te merece mais. Enoque, vem comigo, porque eu te quero mais perto da minha presença, Enoque. Algumas pessoas não têm sentido mais a presença de Deus, ou nunca sentiram, porque andar com Deus é um exercício de intimidade. É como aquela garotinha que participava de uma escola bíblica dominical, e então foi pedido para ela, para que ela descrevesse ou escrevesse uma carta descrevendo quem era Enoque. E ela então escreve a cartinha e ficou como lição de casa, e para o próximo domingo ela trouxe a cartinha na escola bíblica, e aqui eu me lembro dos meus alunos de escola bíblica, a Evelyn, está aí a Evelyn? Não está? A Sarinha, a Aline, lembro das minhas aluninhas de escola bíblica. E aquela aluninha, então, ela levou a sua cartinha. O Everton, foi meu aluno também, Everton? Foi, né? Abençoado. Dava trabalho, hein? E então aquela garotinha, ela leva a cartinha escrita. E ela começa a ler para a classe de escola dominical dela. E ela diz assim: Enoque era como eu. Enoque levantava, dava bom dia para Deus. Enoque escovava os dentes, lavava o rosto, e estava com Deus, falava com Deus. Enoque, ele tomava café com Deus, ele ia para a escola com Deus, ele almoçava com Deus, ele tomava o café da tarde com Deus, ele jantava com Deus, ele assistia televisão com Deus, e depois Enoque dormia também com Deus. Até que um certo dia, Deus o convidou para passear, e Enoque foi passear com Deus. E eles foram conversando, e eles foram numa intimidade profunda, trocando conversas. E quando eles perceberam, Enoque e Deus estavam muito longe da casa de Enoque. E então o Senhor disse assim: Enoque, a tua casa está muito longe. Vamos fazer o seguinte, Enoque. A minha casa está mais perto. Então faz o seguinte, Enoque. Dá a mão para mim, porque a partir de hoje você não vai mais morar nesse planeta Terra, mas você vai morar e desfrutar da minha glória para todo sempre, Enoque. Porque Enoque tinha intimidade com Deus. E Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Porque andar com Deus é um exercício de intimidade. Eu não sinto mais vontade de orar. Eu não sinto mais vontade de ler a Bíblia. Ora, você sente vontade de trabalhar? Eu, pelo menos, não sentia. Eu levantava às 3h30 da madrugada e não sentia um pingo de vontade de trabalhar. Mas eu ia trabalhar. Porque andar com Deus é um exercício, é uma prática, é uma constante. É algo que vai se desenvolvendo dia a dia, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, e na experiência e na plenitude dessa intimidade com Deus. Não é questão de emoção. Não é questão de emoção. Deixa eu falar uma coisa para você. O termômetro de uma comunidade são 2 reuniões. Segura aí, diácono fecha a porta. Termômetro de uma comunidade, são 2 reuniões principais, e que não é a do domingo à noite. É a da reunião de oração e a reunião da escola bíblica. Porque essas 2 características são inseparáveis, inegociáveis de quem deseja ter intimidade e andar com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus começa com ouvir a voz de Deus. Porque no capítulo de número 10 de João, versículo de número 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amado, ouça o que o Senhor está te dizendo nesta noite.
Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça aquilo que Deus está ministrando na tua alma nesta noite, porque ovelha ouve a voz do Senhor. Ovelha discerne e escuta a voz do seu pastor. Então, tenha sensibilidade para entender aquilo que Deus está te dizendo nesta noite, porque Ele quer restaurar a tua alma, Ele quer restaurar o teu coração, Ele quer restaurar a tua vida espiritual, que anda numa frieza pior que o polo ártico, e Ele quer derramar do seu Espírito sobre a sua vida em nome de Jesus. Ouça a voz do teu Senhor. Por quê? Que muitos não sentem mais essa plenitude que deveria estar sentindo. Por quê? Porque andar com Deus é um exercício de santidade. Andar com Deus é um exercício de santidade. Porque Hebreus capítulo 12, verso de número 14, diz assim que sem santificação, sem santidade, ninguém jamais verá o Senhor. Sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor, porque andar com Deus é um exercício de santidade. E andar em santidade tem dois aspectos distintos. Tem um aspecto escatológico e tem um aspecto imediato e prático. No aspecto escatológico, sem santidade, ninguém, sem chance, sem negociação, sem possibilidade de alguém participar do reino eterno, da glória, das bodas do Cordeiro, daquele dia em que a igreja do Senhor, a noiva do Senhor será arrebatada. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas também sem santidade, ninguém verá o Senhor. As pessoas não vão ver o Senhor na nossa vida. Porque se a minha vida não for um exercício constante e diário de santidade e de santificação, as pessoas não vão conseguir discernir Deus na minha vida. Não vão conseguir enxergar a presença de Deus nas minhas ações e na minha postura, presumidamente de cristão. Só que existe um segundo aspecto também. Sem santificação, eu e você não veremos ao Senhor. Nós não teremos a experiência da plenitude. Nós não teremos a experiência do gozo. Nós não teremos a experiência da satisfação e da realização em Deus. E é por esta razão que muitos perderam a chama do Espírito Santo de Deus de dentro da sua alma e hoje estão uma geleira espiritual. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Porque andar com Deus é um exercício de santidade. Vocês lembram do capítulo de número 51 dos Salmos? Depois de Davi ter pecado com Batseba, depois dele ter tramado o assassinato de Urias, o marido de Batseba, depois que Natã, o profeta, o repreende, chama a atenção, dá um puxão de orelha em Davi. Davi, então, ele compõe, ele escreve um dos salmos mais profundos de arrependimento que a Bíblia registra. Davi, ele diz assim: ah, Senhor, ah, meu Deus, cria em mim, Senhor, cria em mim, meu Deus, um coração puro, Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito reto. Senhor, pelo amor do teu nome, Senhor, pelo amor do teu santo nome, não me lances fora da tua presença. E mais, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Cria em mim, Senhor. Ah, Senhor. Me dá de novo a alegria da tua salvação. Me dá de novo, Senhor, o gozo de sentir a tua presença. Senhor, me dá de novo aquela alegria que eu sentia no começo da minha conversão, Senhor. É o que talvez você esteja falando aí hoje, amado.
Andar com Deus é um exercício de santidade. Existem áreas das nossas vidas que nós não entregamos para Deus. Nós entregamos determinadas áreas no altar de Deus, mas outras nós nos fechamos, guardamos, não rendemos a Deus. E é essa área que o Senhor está pedindo de você nessa noite. Entrega essa área da tua vida. Entrega essa área da sua vida que você sabe que precisa de conserto, que precisa de redenção, que precisa de transformação, que precisa de mudança, porque o Espírito do Senhor está aqui para renovar a sua vida e te encher da glória do Senhor. Entrega essa área, porque existem determinadas áreas das nossas vidas que nós trancamos as 7 chaves. Aqui o Senhor pode trabalhar, mas nessa não, Senhor. Qual é a área? Qual é a área? Andar com Deus é um exercício de santidade e de intimidade, mas ainda tem mais. Andar com Deus é um exercício de operosidade. Eu sou meio acróstico assim mesmo, tá? Meio sistemático, meio metodológico, meio rimado. Andar com Deus é um exercício de operosidade. Não entendi o que quer dizer esse negócio. É simples, muito simples. Quem anda com Deus não tem uma vida espiritual ociosa. Quem anda com Deus não leva uma vida espiritual sem função no reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de ociosos ou para ociosos. O reino de Deus é um reino onde cada um de nós tem um chamado específico a ser desenvolvido no corpo que se chama a igreja. O reino de Deus é um reino de operosidade. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus tem foco. Quem anda com Deus tem sonhos. Quem anda com Deus tem metas, quem anda com Deus tem objetivos, quem anda com Deus tem propósito, o propósito de honrar e glorificar o nome daquele que reina e vive para todo sempre. O reino de Deus, perdoa a expressão, me perdoa a expressão. Não vai me linchar da porta para fora. O reino de Deus não é um reino para vagabundo, nem para ocioso. É para gente que discerniu o seu chamado, o seu propósito dentro do corpo e desenvolve esse chamado. Talvez você esteja dizendo aí, mas eu não tenho chamado. Não é que você não tem chamado, irmão. É que você não se propôs a descobrir o seu chamado. Não é que você não tem uma função dentro do reino de Deus e no corpo de Cristo. É que você ainda não buscou saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. E como diz o ditado, mente vazia é oficina de Satanás, o diabo. Porque quando Paulo ele descreve a igreja como corpo, ele diz que cada membro tem uma função específica, tem uma operosidade, tem uma função, tem uma utilidade dentro do reino de Deus. Aquele dedinho com a unha encravada do pé direito, que fica escondido dentro do sapato e do tênis, ele tem uma função que é equilibrar o corpo, equilibrar as pernas. Eu desafio você nesta noite a descobrir o seu propósito. Você fala assim, não, eu não tenho propósito, não tenho chamado. Tem sim. Eu desafio você a descobrir o teu propósito no reino de Deus. Leva como lição de casa, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, leia todo o capítulo. E se você não descobrir o seu propósito, vem até aqui que nós iremos orar por você e você vai descobrir o seu propósito, porque o reino de Deus não é um reino para ocioso. É um reino operante, dinâmico, aonde cada um de nós temos uma função específica. E quando nós não cumprimos o propósito de Deus, nós não temos sentido, nós não temos razão, nós não temos ânimo,
Nós não descobrimos o quanto é bom servir a Deus e realizar o propósito que Ele tem para nossas vidas. E talvez você esteja frio espiritualmente, porque você não está operante no reino de Deus e mente vazia é a oficina do diabo. Estão lembrados de Neemias? Capítulo 6? 3 indivíduos disseram assim para Neemias: ó, manda um recado lá para Neemias. Manda um papo reto para Neemias. Fala para ele que a gente quer conversar com ele. O Neemias disse assim: faz o seguinte, fazer o seguinte, combinar o seguinte aqui. Volta lá. Diz para o Sanbalat, para o Gesem, para o Tobias, que eu não tenho tempo para gente à toa. Volta lá e diz para eles que o meu tempo está ocupado no propósito de Deus, no reino de Deus, no chamado que Deus tem para a minha vida. Sabe por quê? Estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Quiseram colocar pressão psicológica em Neemias, mas Neemias não se desviou do foco, não se desviou da meta, não se desviou do propósito, não se desviou do seu chamado. Estou fazendo uma grande obra e não interessa a pressão, não interessa a perseguição, não interessa a difamação, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Andar com Deus é um exercício de operosidade. Gente que trabalha. Gente que assume o seu chamado. A sua posição no corpo de Cristo. Por mais insignificante que ela seja, porque o Paulo disse, com todas as letras, até os membros que são mais indecorosos, esses têm a sua função, a sua utilidade, e são esses que nós devemos mais honrar. O mais honrado não é ele, o mais honrado não sou eu, o mais honrado não é aquele ali, o mais honrado são aqueles que estão aqui. O mais honrado pelo Senhor é aquele que ninguém dá nada. Então, irmão, cada um tem uma função. Não existe desculpa. Talvez a razão da sua frieza espiritual é porque você tem ficado ocioso no reino de Deus. Porque antes você evangelizava, orava, trabalhava, pregava, e hoje você não faz mais nada disso. Porque hoje é vergonhoso fazer isso. Mas o reino de Deus é um reino para gente ocupada. Para gente que assume o seu chamado, o seu propósito, a sua função no corpo. Em nome de Jesus. Mas andar com Deus, para me encerrar, é um exercício de longanimidade. Andar com Deus, exercício de longanimidade. Porque o verso de número 2 diz que Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém, somente 300 anos. Verso de número 22 diz que Enoque andou com Deus somente 300 anos depois que gerou a Matusalém. E nós estamos há 30 anos na presença de Deus, já estamos esgotados, cansados, desanimados, pendurando a chuteira, jogando a toalha, desistindo de tudo e de tudo. Mas o texto diz que um homem com 365 anos ainda andava com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele tinha santidade com Deus, porque ele tinha operosidade com Deus e porque ele tinha longanimidade. O que é longanimidade? É um longo ânimo, perseverança, é insistência, é luta, é guerra, porque o reino de Deus é tomada à força. É simples, muito simples. O reino de Deus requer de cada um de nós perseverança, insistência,
longo ânimo, longa paciência, longa perseverança. Porque andar com Deus exige isso. Nós não podemos romantizar a vida de Enoque. Porque o texto não traz muitas especificações, não traz muitos detalhes. Mas você acha mesmo que Enoque não enfrentou lutas, não enfrentou dificuldades, que Enoque não enfrentou tribulações, doenças, perseguições, difamações? É óbvio que Enoque deve ter enfrentado tudo isso. Mas exigiu dele longanimidade, um longo ânimo, uma longa perseverança para andar com Deus, para sentir a plenitude de Deus, o gozo de Deus, realização em Deus. Quando João escreve para as 7 igrejas do Apocalipse, ele usa uma expressão, ao que vencer, que significa perseverança. No Apocalipse capítulo 2, verso de número 7, diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11, ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. 2:17, ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. 2:26, ao que vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. 3:5, ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante de meu Deus e diante dos seus anjos. 3:12, ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei seu nome sobre ele, do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome, novo nome. Ao que vencer, 3:21, ao que vencer, somente ao que vencer, somente ao que tiver um longo ânimo, somente ao que tiver longanimidade, somente ao que for perseverante, ao que vencer eu concederei que se assente comigo no meu trono. Existe um trono preparado para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Existe um trono preparado para nossas vidas. Quantos creem nisso ainda? Porque há essa esperança. Muitos não têm mais essa esperança. Existe um trono preparado para nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ao que vencer. Ao que vencer. Porque às vezes, parece que as circunstâncias, parece que tudo conspira contra para nos fazer desistir. É ou não é? Falando besteira aqui? Às vezes as coisas não conspiram contra para nos fazer desistir do chamado, do propósito. É assim ou não é? Não é assim? O Enoque não foi diferente. Como diz a canção. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim teu querer. Ajuda eu. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. O Deus do impossível está aqui nessa noite. Ah, o Deus do impossível está aqui nessa noite. O Deus do impossível está aqui para restaurar, para renovar,
para encher ele de para encher a tua vida de plenitude, de graça, de gozo, de alegria, de satisfação, de consciência, de realização. Então, meu irmão, bebe daquilo que Deus está te dando em nome de Jesus. Por favor, fique de em pé em nome de Jesus.